Chegamos no momento da palavra, na manhã desta segunda-feira, 29 de janeiro, onde vamos proclamar e meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu aos pés, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe dizia: Vai para casa,
para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, você que nos escuta pelo YouTube, convido a você também a se inscrever no canal da associação e também a deixar o seu like. Vamos na meditação desta palavra, desta página do Evangelho de São Marcos, onde Jesus está do outro lado do mar. Chegou em uma região de pagãos, porque o judeu não comia porco. E nesta região, o Evangelho nos relata que eram mais ou menos 2.000 porcos. Então, a gente percebe que realmente Jesus, deste outro lado do mar, vamos pensar do lado de lá, na região dos pagãos, ali tem porco, não é? Um pouco esta página do Evangelho quer também mostrar que Jesus, com esse ensinamento novo que nós vimos ontem, Jesus chega numa região de pagãos e Jesus quer estender o seu ensinamento, as suas atitudes, também aos pagãos, não só para os escolhidos de Israel, mas para todos. Esse novo jeito de Deus se apresentar ao mundo através de Jesus é para todos. Então Jesus, indo com seus discípulos para o outro lado do lago, assim que ele desembarca, vem esse homem possuído por uma legião de demônios, não só um demônio, mas uma legião. Assim, esse homem disse: meu nome é Legião, porque somos muitos, o endemoniado, não é? E esse homem endemoniado morava ali no cemitério, entre os túmulos, e o Evangelho mostra também a força do mal. O mal também tem força, não tanto quanto a de Jesus, mas o mal também tem força e o mal pode destruir muita gente. Esse homem que estava ali, possuído, morava no cemitério e ficava vagando, atacando as pessoas. E esse homem, esse endemoniado, vendo Jesus, então cai de joelhos aos pés de Jesus. O endemoniado, o espírito mau, chamado Legião, cai de joelhos aos pés de Jesus. Pensa esse homem que antes de Jesus chegar, mostrando a força do mal, mesmo sendo amarrado com correntes, com algemas, ele quebrava tudo. E diante desse Deus que ali chega, diante desse Deus que quer libertar a todos, ele aproxima, vendo Jesus, ele correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Em várias passagens no Evangelho de São Marcos, nós percebemos que o demônio, o espírito mau, sabe muito bem quem é Jesus. Que tens a ver conosco, que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não me atormentes. Mas Jesus lhe disse: espírito impuro, sai desse homem. Jesus, mais uma vez, com esta palavra, quer cumprir a sua missão de libertar os oprimidos. É a missão de Jesus: eu vim para libertar os oprimidos. Lembra quando Jesus leu o livro do profeta Isaías na sinagoga e diz: hoje se cumpriu esta passagem. Esta passagem também se cumpre no Evangelho de hoje, quando Jesus liberta este homem. Esta é a missão de Jesus. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? E o homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. O homem responde, mas na voz do endemoniado, né? E esta legião de demônios pedia com insistência a Jesus para que não os expulsasse desta região. Então, aqui também a palavra de Deus mostra a força e o poder da palavra de Deus sobre o espírito mau, sobre esta legião de demônios. E ali, como Jesus está na região de pagãos e ali tem porcos, então esta legião pede a Jesus permissão para entrar nos porcos. E Jesus então permitiu. E diz o Evangelho que os porcos, agora com esta legião de espíritos impuros, atirou-se montanha abaixo, atirando-se ao mar e se afogando. Diz o Evangelho, mais ou menos 2.000 porcos. Aqui não precisamos ficar pensando na quantidade de porcos, se eram 2, 3 ou 2.000. Aqui nós precisamos entender a ação de Jesus contra o espírito mau, contra a legião, em favor deste homem que estava oprimido por este espírito mau. Alguém que vive no cemitério, vagando dia e noite, se ferindo com pedras, e ninguém conseguia dominá-lo por causa dessa força do mal. Eu digo, o mal também tem força, mas a força de Jesus é maior. Isso nos deixa mais tranquilos, porque a nossa força vem do Senhor. Vamos pedir durante o dia, hoje, pedir ao Senhor: Senhor, seja a minha força. A minha força, Senhor, deve vir de Ti, porque é em Ti que eu confio, em Ti que eu deposito a minha vida, a minha confiança. A minha força, Senhor, vem de Ti. Então, imagina que 2.000 porcos se atirando ao mar e se afogando. Aqueles que cuidavam dos porcos, né, ficaram ali admirados, preocupados, com medo, e foi espalhando a notícia. Fato é que os pagãos daquela região, mesmo chegando ali, vendo o antigo endemoniado sentado, vestido com dignidade, no seu, diz o Evangelho, né, o versículo 15, eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido, no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Então, a partir de aí, esse povo
não expulsa, mas pede Jesus para ir embora da sua região, até porque Jesus ali causou um grande prejuízo, né? Fazendo com que 2.000 porcos atirassem ao mar, sem perceber que esse não foi prejuízo algum, mas o que deve ser olhado é esse homem que foi liberto de legião. E esse mesmo homem, o antigo endemoniado, é que agora pede a Jesus para segui-lo, para acompanhar. E fato interessante que Jesus não permitiu. Uma hora Jesus chama alguém para segui-lo, mas outra hora diz: não, vai para casa, vai para juntos dos teus, e lá você vai ser essa testemunha. É lá na sua casa, na sua realidade, que você precisa testemunhar Jesus Cristo. E assim esse homem fez. Jesus depois foi embora dali, entrou na barca e foi embora, e o homem também foi embora para casa e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Queridos ouvintes, no dia de hoje, vamos também, como esse homem no final desta página do Evangelho, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e vamos ser testemunhas desses feitos que Jesus realizou na nossa vida. Vamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos concedeu e vamos ser as testemunhas de Jesus também neste dia. Que o Senhor conceda a cada um de nós a graça de sermos as verdadeiras testemunhas, começando dentro de casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.